Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo semanal. Hoje, sem a presença do pastor Evaldo, que está numa série de conferências, mas temos a presença de outros pastores, especialmente aqui pastor Lorival e pastor Dilson, e vamos tratar um assunto um pouco diferente hoje. Vamos tratar a tricotomia ou a dicotomia. Então, iniciamos com o pastor Lorival, fazendo a explicação e a posição dele. Por que ser tricotomista? Pastor Lorival, fique à vontade, por favor. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou Lorival Jordão, aqui no Escatom. É um prazer falar com os irmãos e poder compartilhar aquilo que Deus tem falado no meu coração também. É uma convicção que eu tenho e que realmente temos que ter nossas convicções, né, para poder também transmitir com segurança os nossos ensinos. E então, hoje nós vamos tratar desse assunto que sempre estamos, eventualmente, ah, resvalando, né? Porque doutrina é assim, as doutrinas elas se cruzam eventualmente, e mesmo que nós não queremos aceitar, mas a posição de um ou de outro, em muitos momentos, quando estamos defendendo uma doutrina, eh, acaba que outras doutrinas paralelas ou que se ramificam acabam interferindo de uma forma ou de outra naquela principal que estamos agindo, né? Que estamos seguindo. Então, é como um mapa, né? Então, eu creio que essa doutrina da tricotomia humana, a constituição do ser humano, se ele é corpo, alma e espírito, ou se é só corpo e alma e espírito são sinônimos ou intercambiáveis, como é a defesa, né, da dicotomia. Então, isso em determinados momentos acaba é, interferindo na linha de pensamento principal. Então, eu creio que é importante nós definirmos aquilo que, ou explicarmos, né, ou tentar explicar pelo menos, né, justificar aquilo da forma, por que que nós cremos como cremos. Então, agradeço a oportunidade e acho que o irmão Almir vai colocar ah, um PDF que eu fiz com algumas, alguns pensamentos, né, algumas anotações, e então vamos trabalhar baseado nestas anotações. Então, muito bem, eu gostaria de começar com Gênesis 2:7, né? Onde nós vemos a primeira menção de como o homem foi feito, que diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, para mim, é o início, é o pontapé inicial, é onde nós podemos ver, logicamente, na origem, né, a constituição do homem. Deus fez o homem do pó da terra, ou seja, a parte material, eh, e mais duas partes imateriais. Soprou nas narinas o fôlego da vida, aquele sopro vindo de Deus, né? Espírito é vento, e foi feito alma vivente, como um resultado, dando expressão à matéria alma. O corpo sem uma expressão é só um corpo. Ele não consegue se manifestar, ele não consegue tomar qualquer sentido. É só o corpo. Tal como nós vemos num velório,
quando vamos a um velório e a pessoa está lá sem vida, assim é um corpo sem alma, né? Sem, sem alma, ele não tem manifestação nenhuma, não responde, não reage, ele não consegue fazer nada. Então, a alma é aquela parte do corpo que faz com que o corpo tome sentido e se torne alma vivente. Então, a alma vivente é o resultado do sopro do espírito agindo naquele corpo. Eu tenho uma tese particular, ainda é uma coisa que eu trabalho, né? Não, não é conclusivo, não é final, mas pelo menos eu posso ver isso de uma forma especial, vou dizer assim, porque como o sopro soprou nas narinas, né? Veio de fora o sopro de Deus na, na vida humana. Então, para mim, o espírito ele toma sentido como algo de fora para dentro, algo externo que vem agir no homem, né? E a alma, então, é a parte que reage internamente e, e dá, então, para perceber isso com clareza quando nós vemos, né, a, a expressão ali, alma vivente. As duas entidades, podemos chamar assim, coexistindo no corpo humano. Então, segue uma análise. é, eu peguei a concordância da revista atualizada, que é uma concordância que eu tenho aqui já de muitos anos, então me facilita na hora do estudo, né, de eu seguir pela ordem. Então, ali, se a gente pegar a palavra alma, né, excetuando esse primeiro versículo que já lemos em Gênesis 2:7, a próxima, na sequência, vem Gênesis 19:20. Para que a minha alma viva, quando o anjo tira Ló, né, de Sodoma, e ele então quer ir para uma outra cidadezinha ali, e ele fala com o anjo e tal, então ele usa essa expressão, para que a minha alma viva. Quer dizer, ele está querendo viver, né? Ele como pessoa, eu quero viver em tal lugar, né? Dizendo como que ele quer, é, que ele quer se sentir ali na vida, né? Utilizando a vida que ele tem. Então, algo que ele vai desfrutar a partir do que ele sente e internamente. Gênesis 34:3. Quando Siquém comete o ato de deflorar Diná, né, filha de Jacó, e então o texto diz, a sua alma se apegou a Diná. Apesar de que é um relacionamento é, entre duas pessoas, mas é aquele forte sentimento de dentro da pessoa que está muito, vamos dizer assim, muito dedicada, né, àquele interesse. Então, seguindo na mesma linha, quando pai de Siquém, né, vai falar de daquela situação, querendo que a família de Jacó se identifique ali com eles e tal, para eles terem negócios juntos e cada um tomar filhos, né, entre as famílias e tal. Então, Amor, que é o pai de Siquém, diz: a alma de meu filho Siquém, meu filho, ou seja, relacionando, ah, dizendo que ele tem uma alma dentro dele, ele tem uma vida dentro dele, né? No mesmo sentido do texto anterior. Gênesis 35:18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu. Então,
Eu creio que aí tem uma situação em que a gente pode pensar, mas a alma saiu, né? A alma saiu porque realmente quando falamos a pessoa morreu, né? A alma saiu dele, é uma conclusão, ah, assim, porque o corpo não está mais reagindo a nenhum sentido. Então nós dizemos que a, a vida se foi, né? A alma deixou o corpo. Não sabemos bem exatamente se é assim, mas é, num sentido geral, né, se fala isso. Gênesis 42, 21, pois lhe vimos a angústia da alma, quando os irmãos de José, lembrando, isso eles já estão no Egito lá, quando José já está, né, lidando com eles, José agora é o soberano lá no Egito, então aqui eles estão se lembrando quando eles entregaram José, e agora José descobriu, né, e tudo, só que eles não sabem ainda que José tinha descoberto eles, não sabiam que era José, mas a culpa já estava denunciando eles, e eles então se lembraram, né, de como José sofreu, angustiou, quando eles estavam entregando ele, vendendo ele para aquela caravana, eu esqueci a etnia agora ali. Ah, então eles lembraram da angústia da alma dele, né? No dia que foi vendido. Gênesis 44:30, sua alma estar ligada com a alma dele. Aqui um forte sentimento de uma pessoa para com a outra, né? E assim segue também Gênesis 49:6, no seu conselho não entra a minha alma, Jacó se referindo a quando Levi e Simeão, né, cometeram o ato de matar a família de Siquém, e ele disse que não compactuou naquele ato, aquilo trouxe muita tristeza para ele, né? Então a alma dele é, não estava naquilo, ele não queria realmente aquilo daquela forma, né? Então assim, e assim segue, tá, gente? No sentido de são mais de 300 referências para a alma, também para espírito, mas eu peguei aqui a sequência exata, né, para não dizer que eu escolhi um texto ou outro, né? Da mesma forma, o espírito, começando em Gênesis 20, 26, 35, só que o princípio aqui é outro, né? O da alma é, vendo como que a alma está entronizada com os sentimentos da pessoa, relacionada com o sentimento da pessoa. Aqui, espírito já toma uma influência externa. Então, começando aqui, Gênesis 26, 35. Ambas se tornaram amargura de espírito. Quando Esaú toma é, duas esposas etéias, né? Isso antes da bênção. Então, Isaac e Rebeca estavam já tristes com Esaú. Esaú já não vinha se comportando como um filho obediente, que agradava e tudo. Então, por isso que Rebeca também entrou naquela situação de ajudar Jacó a receber a bênção da, de Isaac. Então, porque realmente aquilo que Esaú estava fazendo estava afetando a vida do casal, algo vindo de fora, né? A influência, como que é, no caso, o espírito recebe uma influência externa. Gênesis 41:8, próximo da sequência da concordância para espírito.
achando-se ele de espírito perturbado. É a influência que a não lembrança do sonho causou em Faraó. Eu podia ter pulado essa daí, mas porque é complicado, né? Na verdade, é um conflito entre o espírito e a alma do Faraó aí. Então, mas eu achei que não, porque na verdade são duas entidades, né? Na minha opinião, o espírito é uma entidade, a alma é outra. Então, o que aconteceu foi que Deus bloqueou, né, a comunicação em Faraó para que isso fosse justamente acontecesse da forma como aconteceu, né? Então, o Faraó não se lembrou do sonho e fez tudo aquilo para que José eh, fosse interpretar o sonho dele, né? Então, uma influência externa. Também Gênesis 45, 27. Jacó reviveu-se-lhe o espírito. Quando ele descobriu que José estava vivo, né? E então aquela notícia vinda de fora ah, influenciou o seu ser, algo veio de fora, então, na minha opinião, logicamente que comunicou ao espírito de Jacó, né, que estava tremendamente abatido, né, e ele então se animou para ir para o Egito encontrar seu filho. Êxodo 6:9. Mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Mais uma vez, uma influência externa, né? A influência que a escravidão e o medo que os israelitas estavam passando lá no Egito, aquilo causou uma dificuldade de eles ajudarem Moisés logo naquela empreitada inicial lá junto a Faraó. Então, mais uma vez, né, uma influência de fora afetando o espírito daquelas pessoas. Êxodo 28:3. A quem enchi o meu espírito, a quem enchi do espírito de sabedoria. A influência de Deus em capacitar artesãos, para fazerem as vestes sacerdotais. Né? No caso aqui, a, da, para a confecção das peças do tabernáculo. Aqui, no caso, eram a roupa dos sacerdotes. Mas também, acho que é Bezalel, né? Bezalalel, uma coisa assim. É, ele, ele foi usado por Deus para habilidades, né, nas confecções das peças do tabernáculo. Então, o texto aqui diz: a quem enchi do espírito de sabedoria, ou seja, Deus assoprou, né? Deus influenciou naqueles homens para que eles tivessem essa habilidade. Êxodo 35, 21. E veio todo homem cujo coração o moveu, e cujo espírito o impeliu. Então, a influência dos apelos de ofertas para o tabernáculo. Então, e aí também segue, logicamente, são muitas referências, né? Eu só peguei aqui as 7 primeiras de cada um para poder mostrar esse princípio que eu vejo, né, com relação ao vocábulo alma e ao vocábulo espírito. E também no livro de Jó, nós vemos menção de alma e espírito, né? Em capítulo 11, 20, nós temos o expirar da alma, e em 12, 10, tanto a alma como o espírito estão nas mãos do Senhor. Logicamente que é, é uma verdade, o livro de Jó ele revela muitas coisas que nós vemos repetidas tanto no Pentateuco como também até em aspectos doutrinários, né? Inclusive no Novo Testamento, doutrina da redenção,
e coisas assim. Ah, em Salmos também é um diálogo que eu já vejo, né, assim, entre a alma e o espírito, quando o texto fala: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Então eu vejo uma, um diálogo de uma pessoa falando consigo própria, né? E como que alguém pode falar consigo próprio sem uma reflexão, sem uma razão, só de falar por falar, né? Creio que não, creio que deve ter um fundamento é, bem, assim, bem importante. Então eu vejo isso, que é um exame, tipo um autoexame, né? Por que que eu estou triste? Por que que eu estou abatido? Por que que eu estou assim, né? Por que que eu agi dessa forma? É uma confabulação da própria pessoa. Então, também quando a gente segue analisando o Novo Testamento, aí já partimos para uma exegese mais detalhada, né? Com relação ao homem, um ser tricotômico. 1 Tessalonicenses 5:23, nós vemos palavras diferentes para ambos os vocábulos. Então, espírito é pneuma, né? E alma é psique, no original. Há uma, uma relação, sim, né? Mas não não são intercambiáveis, na minha opinião. Alma é alma e espírito é espírito. Ainda mais porque quando a gente faz um estudo de gramática, né, a gente vê que tem uma preposição cai, que é uma, ela é aditiva, ela está adicionando né, junto com de mais a, que forma da ou de. Então, quando a gente vai analisar essas palavras na gramática, elas têm uma razão de existir ali. Em Hebreus 4:12, por exemplo, a espada penetrando o corpo separa, a espada, no caso de dois fios, né? Tem dois cortes nos dois lados. Então separa psique e pneumatos. Então, nesse caso, usa a preposição de mais o artigo definido, né? O, do, o, a, que, no caso, aplica-se ao substantivo alma e espírito. Então, a declinação aqui, que é no caso genitivo, indica posse, precisa desse, né, é, separando alma e espírito, né? Um separado do outro. Então, um é feminino, o outro é neutro, quer dizer, não tem nada, não existem, não existe uma similaridade, não existe uma equivalência, são coisas distintas, né, pela gramática. Sendo aqui, no caso, regido pelo substantivo divisão, né? Divide alma e espírito, né? Não tem como associar. Ainda nesse verso, nós temos também a divisão distinta, né? De juntas e medulas, bem como pensamentos e intenção do coração, coisas também bem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Pensamento é pensamento, são elaborações e tal.
E intenção é outra, né? Pensamento, você pensa, elabora um pensamento, ou você pensa, reflete alguma coisa. Agora, a intenção do coração parece que já trata de um plano, é algo que está sendo elaborado, né? São coisas diferentes. Então, não dá para dizer que são intercambiais. Eu estou aqui tentando subir o texto, sobe um pouco aí, Momer. Outra questão importante é o estudo, dentro do estudo da antropologia, né? É, essas questões aqui que eu considero também bem substanciais. Reflete a imagem de Deus, e eu acho que nesse caso, se não houvesse uma relação nesse sentido, o Senhor Jesus não precisaria ter vindo em forma humana, ele poderia ter vindo em outra forma, né? Em outro tipo de constituição, que já é uma reflexão, né? Minha, no caso. Não precisaria apresentar, ele se apresentar nessa forma necessariamente. Eu vejo também que o homem ele é semelhante, traços de semelhança, né? Não igual, logicamente, a Deus, mas essa semelhança está voltada para Deus, assim como a imagem. Então, a partir do que o homem comunica com Deus, essa, isso tudo acaba caindo de alguma forma, né? Ou em forma de sentimento, ou em forma de intuição, em forma de percepção. Então, nós precisamos encaixar essas coisas, né? De alguma forma. E aí eu acabo vendo isso, né, nessas formas de espírito, né? Onde para mim reside a intuição, consciência, adoração, talvez em outros estudos antropológicos essa formação pode ser diferente, mas eu aprendi dessa forma e para mim faz muito sentido. Assim, a intuição do homem lhe diz que há um ser supremo. Até os indígenas, né, pessoas que nunca foram civilizados, eles têm uma intuição da existência de um ser supremo. É, a sua consciência lhe determina a sua posição. Ou seja, é pela consciência que a gente acaba é, definindo a questão de temor, né? A questão do que eu aspiro, o que eu busco na vida, e também a questão de rebeldia, de comportamento, né? Com relação a eu aceitar ou não que os outros estão aceitando, enfim. A insatisfação espiritual se dará quando prestar atenção, adoração voluntária, ou seja, quando essa parte, né, que envolve intuição, consciência e adoração for algo voluntário, então, logicamente, que essa pessoa está se submetendo ao Criador. É o ato que acaba consumindo, consumando, perdão, o propósito de existir do homem, a razão de existir, né? Também há questões que envolvem a definição de personalidade. Então, a personalidade humana, ela tem semelhança com Deus, em que os poderes da alma, que para mim é onde reside o intelecto, né? A questão de sentimentos, vontades, é a que dá expressão à pessoa do homem em relação a Deus e aos outros seres, né? As outras pessoas. E pelo intelecto, o homem ah, raciocina, julga, analisa, pondera, pode compreender. Pelos sentidos,
onde ele vai reunir as questões de sensibilidade natural, ou seja, né, cinco sentidos, e onde também ele expressa suas percepções neurosensoriais, né? Amor, afeições, empatias. Pela vontade, o homem manifesta seu querer e quão determinado está em obedecer ou não. Agora, com a queda, o espírito do homem morreu, né? Ou seja, não morreu no sentido de ser aniquilado, mas ele ficou inativo. Todo ser está lá, né? Todo o ser humano tem seu espírito nele, mas está inativo, incapaz de comunicar-se e destituído da glória de Deus, como nós bem conhecemos o texto de Romanos 3:23. Está impedido de adorar, sem noção dos limites da impiedade e completamente sem intuição das coisas sobrenaturais de Deus. O intelecto ficou entenebrecido, de maneira que os caminhos e atitudes do homem não satisfazem ao seu Criador, como vemos em Romanos 3, de 9 a 20. A alma corrompida nas suas atividades se tornou rebelde contra as coisas de Deus, levando o corpo a dar expressão e consumar o pecado. O corpo começou a morrer e perdeu a longevidade que a árvore da vida lhe dava, né? Da qual, por sinal, o homem perdeu o direito de comer. Também eu vejo essa questão é, tricotômica na pessoa do Senhor Jesus, em sua humanidade, obviamente. Ele mencionou estar com sua alma perturbada quando predisse sua crucificação. João 12:27. E triste quando no jardim, antes da sua prisão. Mateus 26:38. Na narrativa de Mateus, mencionando a profecia de Isaías, dito por Deus: Eis aqui meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Mateus 12:18. Neste verso, aliás, aqui Mateus 12:18, neste verso, a alma, que é psique, e espírito, pneuma, são bem distintos. Acho até que a gente podia ler, né? Esse versículo para verificar melhor. Mateus 12:18. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. É, Então, ainda quanto ao espírito, Jesus entrega o seu espírito na cruz do Calvário. Mateus 27:50, Lucas 23:46 e João 19:30. Antes disso, percebeu em seu espírito, percebeu, né, o tipo de sentimento. Deixa eu ler aqui para poder a gente ver o texto certinho. Marcos 2:8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Eu estou lendo aqui na versão é, corrigida fiel, né? Ah, conhecendo ou percebendo em seu espírito algo, né? Jamais refinado. Antes de chorar
por Lázaro, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. João 11:33. E ainda quando declarou aos discípulos que um deles haveria de traí-lo, turbou-se em espírito. Ou seja, Jesus, em Jesus, na pessoa de Jesus, tanto nós vemos a- ele mencionar sobre a sua alma, como também mencionando sobre seu espírito. E seguindo a comunicação de Deus com o homem, também um fato importante para nós considerarmos, né? Que é o Espírito Santo que comunica com o nosso espírito. Ou seja, não é a alma de alma para alma, mas é o espírito do espírito para o espírito, né? Então, vamos ver algumas referências aqui. Romanos 1:9, Paulo diz servir a Deus em seu espírito. Em 7:6, ele diz servimos em novidade de espírito. Talvez aqui até interessante nós lemos. Romanos 1:9. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Ou seja, o serviço que nós fazemos, serviço espiritual, né, para Deus. Deus, o Espírito dos Espíritos. O outro texto, 7:6. Nós agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra, eh, mostrando que o nosso serviço é novo, né? É um serviço espiritual. E capítulo 8, do 10 ao 11, a ação do Espírito Santo em nós. Ela é devida à justiça de Cristo, que explica a habitação permanente com promessa de vivificar o nosso corpo mortal, né? Então veja que o texto não fala a ação na alma, né? Mas no espírito. E 8:14, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Aqui a gente precisa explicar a questão de filhos, porque há textos em que a palavra original é filho, filho adulto já. E há textos em que o filho é por nascimento. Então, nesse caso de 8:14, que são os guiados pelo Espírito de Deus, né? Esses são filhos, que é a palavra ruios, que também é a palavra usada para Jesus, quando a palavra de Deus se refere a ele, ele é o ruios de Deus, ruios toteos. Então, em 8:15, também não recebemos espírito de escravidão, mas espírito de adoção de filhos, que ganha uma palavra complementar, né? Ruiotesias. Em 8:16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Agora, aqui, essa palavra filhos não é ruios, ela é tecna, que quer dizer filho por nascimento, que de outra forma não seria a adoção, segundo a cultura judaica. No caso aqui, filhos, somos filhos de Deus, né? Nesse sentido, entendendo que na cultura judaica, a adoção ela está se referindo a um filho que já é filho da família de Deus, ele não é estranho, que nem na nossa cultura, quando nós falamos em adoção, vamos adotar um filho, vamos adotar um filho. Esse sentido normalmente
é de alguém outro, né, filho de outra família que vai entrar para a nossa família. No caso aqui da família de Deus, não é assim. Nós somos filhos de Deus, essa adoção é seguindo a cultura judaica, que não são os pais aqui que criam os filhos. Quem educa os filhos são os servos, né? O aio, e até a lei é comparada com o aio, eventualmente. Então, mostrando que essa adoção que acontece não é uma trazendo alguém de fora para, mas é o próprio filho sendo recebido, né? Quando faz 12, 13 anos, 12 anos para a menina, 13 anos para o menino, e então eles são, há uma cerimônia de receber o filho já agora como filho adulto, né? Há muito equívoco aí nessa questão da adoção de filhos nos textos bíblicos, por conta disso, né? Então, isso é importante porque ah, essa questão espiritual, né, tem a ver com o nosso crescimento, nosso amadurecimento, né? E outro texto que eu considero também relevante é Efésios 2, 1 e 5, que diz: E vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então eu pergunto, né? Se nosso corpo está vivo e a alma e o espírito são intercambiáveis, quem estava morto, segundo o texto aqui? Porque somente uma parte de um todo estaria em sentido figurado, né? Se são intercambiáveis, alguém fica, né? Fica morto aí, é, alguém teria que ficar morto. Se é intercambiável, então os dois são uma coisa só, os dois estariam mortos. Então, realmente, para mim, não consigo ver essa situação. Então, quem que estava morto? Porque somente uma parte do todo estaria em sentido figurado, né? A alma é real e o espírito é figurado, então podemos deduzir que a vida espiritual é uma figura. E, finalmente, né, um texto que foi contestado da última vez que nós falamos, sobre as almas debaixo do altar, né, em Apocalipse, capítulo 6, verso 9, e também Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Então, na minha opinião, as almas debaixo do altar e as almas dos que foram degolados, né, pelo testemunho de Jesus, logicamente, isso é, aconteceu na tribulação, né, dessas almas aí. Então, a lembrança daqueles que morreram, elas não constituem pessoas completas, essas almas. Nesse caso, a alma é um designativo que representa aqueles que viveram terrenamente. Alma vivente foi a definição para o corpo que tem expressão física e inteligente. A definição lá em Gênesis, né? E se tornou alma vivente. E por que não o espírito debaixo do altar? Eu me arrisco a afirmar que é porque o espírito é a parte santa ou é, impura do ser. Por isso que tem os demônios, né? Os espíritos imundos, ou seja, ou o espírito é santo ou ele é impuro. Não tem como ser diferente. E no caso das pessoas crentes, os mártires, os salvos do Antigo e do Novo Testamento, o espírito destes são guardados com Deus, que é santo. Então, eu parto do princípio que tem coisas que está guardado com Deus, né? E que nem aquele texto, aquele dia e hora, ninguém sabe. Então, eu encerro aqui com essas considerações. Aí, se os irmãos quiserem fazer pergunta, estou à disposição.
Boa noite, pastor José, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Vem vê-lo. O pastor Ulisses entrou, estava participando, mas vocês devem ter visto que ele colocou um aviso que ele precisou sair. Pastor Lerival, parabéns, muito bom. Eu não queria me precipitar, não, mas pastor Dilson vai ter problemas aí para conseguir. Eu acho que até talvez tenha se convertido, hein, pastor Dilson? Mas, enfim, desculpa a brincadeira. Mas, pastor Lorival, muito bom mesmo. Tem uns 3, 4 versículos aí que são complicados mesmo, complicados para os dicotomistas. Quero ver como é que vai sair dessa. Gostei. Primo, por favor. Eu também gostei demais aí da apresentação do pastor Loival. E algumas coisas que ele colocou, eu também coloquei aqui no meu resuminho. É claro que um resuminho bem modesto em relação àquele trabalho que ele fez aí, né? Mas alguns pontos que ele colocou, eu também anotei aqui, que chamou muito minha atenção. E uma frase que ele colocou, até eu grifei, que é da maneira pela qual eu creio também, que o espírito, né, é aquele que faz a comunicação com Deus e a alma com o corpo, né? Então, dessa forma que eu entendo a tricotomia. E até o pastor no finalzinho aí citou lá todos aqueles versículos de Romanos. Eu estava esperando que colocasse também o versículo 9, né, de Romanos 8, que diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, então poderia ser, se alguém não tem a alma de Cristo, não, o Espírito de Cristo, que justamente é onde há a relação, né, da nossa alma com Deus. Então, de fato, muito bem explanado aí. Agora, eu tenho também mais alguns textinhos aqui. Eu não sei, por exemplo, se eu falar aqui, talvez não vai dar tempo para o pastor Dilson, porque vai dar 10 horas, né? Eu não sei se é. Mas eu vou colocar aqui, só para poder também participar dessa parte que é a tricotomia, que eu também acredito. Eu não, É, viu, sim, primo, um minutinho só. Eu não sei o que vocês pensam, mas a gente também tem que dar bastante tempo para o pastor Dilson. Então, vamos normalmente, primo, pode falar à vontade, quem quiser falar. E se for o caso, ele não expõe hoje, ele expõe a semana que vem, não tem problema. Que até aí para o ele pastor coloca os Dilson, pontos dele. até para o pastor Dilson talvez seja bom, porque ele vai poder dar uma analisada melhor, né, no que o pastor Lorival colocou. Eu acho que vai facilitar, não Tranquilo, sei. irmão. Se quiserem fazer perguntas em cima de algum texto para que eu possa, então, aí talvez refutar, pode ficar à vontade também. Tá. Mas eu Então, acho que seria melhor, eu entendo que seria melhor que ele apresentasse os textos em que ele se baseia para ser dicotomista. Beleza. Aí, em cima disso, aí a gente pode perguntar. Porque com certeza ele será confrontado em cima de muitos versículos e textos apresentados aqui. Então, primo, sem pressa, com tranquilidade, pode falar, fique em paz. certo, tá bom. Eu separei aqui alguns versículos, né? Jó, por exemplo, 32:8 e 33:4. Aí eu também teria que dar uma lida nesses textos. Deixa eu só abrir aqui para facilitar. Também acrescentando, né, a questão da tricotomia. O texto está abrindo aqui, Jó 32, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido.
né? Aqui, como o pastor Leval mesmo já colocou, né, que o espírito do homem, então, morreu, né, quando pecou. Então, aqui eu entendo que Jó está justamente dizendo isso, que esse espírito, a inspiração do Todo-Poderoso, é o que faz. Então, quando não existe a relação, né, mais do espírito do homem com Deus, é porque, de fato, ele morreu com o pecado, e ele só vai poder novamente estar em ação quando receber a Cristo como seu Salvador, né? Aí vai ter a habitação do Espírito. E o versículo 33, 4 de Jó também, ele diz: O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. É o mesmo entendimento, né? Em relação à relação do Espírito do homem para com Deus apenas. E também, olhando ali no Salmo 31, versículo 5 agora. Salmo 31, versículo 5, o salmista diz: Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, né? Aí eu fiz a mesma relação que até o pastor Loival também ele citou, de quando Jesus, né, foi crucificado. Que ele também, da mesma forma, em Lucas 23, 46, entregou também o Espírito a Deus. Olha, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Então, da mesma forma, né, eu vejo essa relação que ele colocou do Espírito que faz a comunicação com Deus, né, nessa terceira parte. E a alma com o corpo. Bem, aí, na verdade, agora eu teria as perguntas que eu teria que fazer, aí caso depois que o pastor Dilson fizesse a exposição, e aí eu tenho pelo menos 4 versículos, vou colocar só 2, porque os demais o pastor Olival já colocou aí durante a exposição dele, que foi Hebreus 4:12, né? E Gênesis 35:18. Mas eu gostaria de ver, né, o versículo de Jó 12:10. Jó 12:10, que diz assim, Jó 12, versículo 10. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito, né, de toda a carne humana. Então, aqui a gente está vendo, como o Lorival explicou, né, lá no grego, o Kai, né, emendando, né, a mesma frase, aqui nós temos, na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito, né? Ou seja, esse versículo, ele se realmente fosse intercambiável, ele teria que ser uma coisa só, né? E não duas, como é apresentado aqui por Jó nesse texto. E também no capítulo 7, versículo 11, ele diz: Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, e queixar-me-ei na amargura da minha alma. Também tudo relacionado com o pastor Lorival explicou, e eu estou realmente muito contente aí com a explanação dele. Depois eu vou, aproveitando o material que ele tem, só acrescentar esses meus versículos, mas para mim está perfeito, né, a explanação aí, e realmente completou bastante aqui com esses textos, ao meu entendimento. E agora eu vou ficar aguardando, né, o pastor Dilson aí para depois fazer a, aí a relação que ele vai apresentar, para ver se muda algo naquilo que a gente tem entendido até aqui. Então era isso aí, irmãos. Ô, primo, e o último versículo que você falou de Jó 12:10, depois qual foi o outro, primo? Jó 7:11. Jó 7:11 também. Tá bom, obrigado, primo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Fique à vontade, por favor. Posso perguntar ao pastor Lorival? Pode perguntar o que você quiser, pastor, por favor, fique à vontade. Pastor Lorival, na tricotomia, o espírito do pecador não redimido está morto?
Acho que o senhor já falou sobre isso, né? Mas queria só que o irmão pudesse reforçar essa ideia. Na visão tricotomista, o espírito não redimido está morto ou inativo. Morto, Hum. obviamente. Efésios 2 se aplicaria a isso? Sim. Era a nossa condição anterior, né? Da salvação. A pessoa que não está redimida, não está salva, não está livre dos grilhões do pecado, o seu espírito está inativo, está morto. Morto no sentido de não estar respondendo a qualquer relacionamento com Deus. É daí Hum? que vem a iniquidade, a impiedade, porque a cegueira, né? Quando em Eclesiastes 12:7 diz que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. O irmão entende aí que o espírito volta a Deus, não no sentido necessariamente de ser recebido por Deus, mas no sentido de julgado por Deus, avaliado por Deus. Porque qual seria essa ideia? O pó volte à Eu terra e o creio espírito volte a Deus. que Deus, ele tem tudo assim a seu favor, né? Deus é glorificado tanto na vida quanto na morte. Ele não perde nada nunca. E se ele deu alguma coisa e ele quer é, tomar para si de volta, né? Uma coisa que eu entendo é que o Espírito é a parte santa nossa, a parte que quando eu coloquei ali que o Espírito ou ele é puro ou impuro, né? É, então, o, que nem quando João vê as almas ali, ele não vê os espíritos, não é porque a, a alma é intercambiável, mas é porque o espírito volta para Deus, né? Tá- Estão guardados com Deus, o espírito dos mortos redimidos. E ele não está ali, não é visível, porque de fato ele não está ainda glorificado, né? Então, na visão de João ali, tudo que João permite, que Deus permite a visão de João, e sabe-se lá o que Paulo viu também, né? Porque ele diz que tem coisas que nem dá para falar, né? Porque realmente tem essa parte. Deus é santo acima de tudo. E o Espírito vivificado é santo. Por isso que nas cartas, né, aos santificados, aos coríntios, a, a, aos santos e tal. Enfim, o espírito é a parte mais pura e santa do ser. Então, quando nós formos glorificados, é esse espírito que vai, né, se unir ao corpo e resgatar ali e, e causar a transformação, né, do corpo glorificado, enfim. E o espírito do pecador. O espírito do pecador, aí eu não Ele sei porque não redimido. eu mal entendo do espírito do redimido, quanto menos ainda do pecador, né? Porque é uma coisa que. Mas não estamos falando, né, no caso, nós estamos tratando aqui realmente, né, pensando, eu sei que é um assunto difícil, nós estamos considerando aí para explorar um pouco mais essa questão mesmo, né, forçar um pouco a Uhum. gente para pensar a É. respeito disso, porque pensando nessas duas partes do nosso ser aí, né, Mas, o espírito e a alma, né, porque, note bem, o que seria julgado então? O espírito ou a alma? O que seria também lançado no inferno? Poderíamos perguntar, o espírito ou a alma? é isso que eu ia dizer agora. Eu ia mencionar esse fato, porque Deus ele vai dar destino, né? Tanto para uma coisa como outra. Porque aí, principalmente, eu vejo que o pessoal da dicotomia usa muito esse versículo, né, de Eclesiastes aí, para defender essa posição. No entanto, no meu entendimento,
né? O Espírito, Deus, ele é o criador de todas as coisas. Então, ele vai dar o destino tanto para o espírito do crente, quanto para o do ímpio, que está inativo, né? Porque, na verdade, ele não foi destruído, simplesmente ele está inativo, porque o pecador, quando recebe a Jesus como Salvador, aquilo é ativado. Eu entendo, particularmente, como se uma lâmpada que se acende, né? Vamos dizer assim, né? Enfim, é um exemplo pobre, mas mais ou menos algo nesse sentido. Então, o pó volta para a terra, que é a nossa carne, e o espírito, que também ele tem, mas está inativo, vai voltar para Deus, que também vai destinar, né, tanto de um lado como de outro, né, tanto o crente como o homem perdido. Não, porque nesse caso, irmão, se o espírito, na realidade, como o irmão, o pastor Lorival colocou ali, se o espírito é a nossa parte pura, então não há motivos para juízo para ele, né? Não é, não é verdade? Se ele no pecador, ele está. Estamos conjecturando aqui, viu, irmão? Não estou tomando Sim. posição aqui, não. Tá? Ah, claro, Eu, pastor entendi. Lorival, não é isso, não. Eu estou conjecturando aí junto com os irmãos aí. Se o espírito, na realidade, é a parte inativa do homem, e no caso do homem pecador, né? O espírito está inativo, então ele não foi contaminado. E se ele não foi contaminado, então não teria motivo para ser julgado. Né? Foi Então, nesse contaminado. Isso caso. aí, Hã? ele foi contaminado, obviamente. O fato Foi? dele estar morto é porque ele foi contaminado. Bom, E então, aí nesse nós caso, seria. temos que entrar naquela questão da graça de Deus, né, que a gente não pode deixar fora. Porque de alguma forma, Deus se revela ao homem, né? Isso daí vamos dizer assim, o espírito estando em qualquer condição que esteja, de alguma forma ele pode perceber pelas coisas criadas, né, como podemos ler em Romanos mesmo, ele pode perceber as coisas de Deus, a- assim, a intenção de Deus, a pretensão de Deus em salvar o homem. Eu creio que em alguma esfera que aí eu não consigo alcançar, né? Deus vai atribuir ao homem uma responsabilidade para a sua decisão, para o seu caminho. Acho que não tem como a gente fugir disso. Mas voltando assim na questão então do espírito, irmão, porque se nesse caso, se o seu irmão citou assim, o espírito se está morto, então foi contaminado pelo pecado. Então, nesse caso, tanto a alma quanto o espírito seriam lançados no inferno do pecador não redimido. Sim, mas veja, a questão do lançado no inferno, isso aí, ah, ou destinado para O a lago de glória fogo, no caso. celestial, este momento, esta situação está guardado com Deus, tanto dos crentes, né, quanto dos incrédulos. Isso vai ficar para o juízo final, logicamente não, né? Tá, Não, eu não estou falando do pessoal, indivíduo, pastor. Eu não estaria me referindo ao hum, indivíduo. Eu estaria me referindo né, à natureza humana, aí nessa questão aí, né? Olhando uhum, o ser humano na sua tricotomia, né? Então, ele seria totalmente lançado no inferno, corpo, alma e espírito. sim, Seria totalmente, creio que porque sim, está tudo contaminado. Porque sim, senão a gente teria que definir, por exemplo, onde estaria a consciência da pessoa? Na alma ou no espírito, né? No caso, se for a psique, o intelecto, emoções, vontade própria estaria na alma, se tomarmos nessa posição aí, né? sim, Mas olhando essa questão de que o espírito também está morto por quê? Porque o pecado o alcançou, então ele também seria lançado no inferno. O homem seria lançado integralmente no inferno. sim, eu creio que nessa hora, né, o espírito vai se juntar com o corpo, seja do incrédulo ou do salvo, é, ah, Deus vai devolver, né, na Constituição para o corpo, a sua alma e o seu espírito, né? Se for para o inferno, se for para o paraíso, mas Não, não, ainda sabe, não isso, está, né?
Isso na questão do salvo, né, pastor? Agora, na questão, por exemplo, como o irmão citou ali, que os dicotomistas lançam mão de Eclesiastes 12:7, falando que o Espírito volte a Deus que o deu, mas esse voltar a Deus, não, eu não sei se eu estou errado, me corrijam, por favor, não necessariamente seria voltar para Deus para ser recebido por Deus, mas voltaria à presença de Deus para receber o destino que lhe cabe, né? Uhum. Creio assim. Sim, mas veja, eu vejo que tem dois momentos aí, né? O momento em que tudo está acontecendo e pôs um ponto final na morte da pessoa, então nesse stand-by aí, Deus, né, segura o espírito que volta para Deus e tal. É, então, o juízo ainda não foi acontecido, certo? A Mas já declaração está de juízo, condenado, sim, mas já sim, está está condenado. condenado. Declaração, sim, mas o lago de fogo ainda não aconteceu, né? Mas o inferno está lá, né? O inferno está lá, justamente. É. É, irmã Cristina, eu ia falar um pouco, mas deixa para falar daqui a pouco. Irmã Cristina, por favor. Não, é só uma, uma colocação aqui, porque se a salvação é completa, corpo, alma e espírito, a condenação também é completa, corpo, alma e espírito. Só isso. Né? Porque ninguém vai ser salvo um pedaço. Nós somos só corpo, alma e espírito. Então, a condenação também será corpo, alma e espírito. É só uma Ale- pequena reflexão aqui, uma gotinha d'água aí. Obrigada. além do que, também nós temos os espíritos, né? Os espíritos maus, que também serão jogados no lago de fogo. Então, eu não vejo, por exemplo, nenhuma dificuldade em ter o espírito também do ímpio o mesmo destino. Porque se a salvação é corpo, alma e espírito, a condenação também será a mesma. É só uma colocação. A única Eu achei a diferença é que no colocação. caso do espírito, dos espíritos em prisões, essas coisas assim, não se diz ali questão de corpo, né, para Então, eles. A sim, eu questão também de refiro. corpo é só para o Mas, homem, É, né? mas, mas eu exatamente. estou pensando em ser humano mesmo, acho que foi mais ou menos o que o pastor José colocou. Pessoas, Isso. não anjos, essas coisas. Não essa parte, mas pessoas. Mas fazendo aí Interessante a a amarração, fazendo a amarração com o inferno, o texto de Lázaro, tudo realmente, o pastor José tem razão, né? Vamos dizer assim, ah, há uma necessidade da gente considerar que esse tormento já está acontecendo a nível de inferno, né? E então o espírito dele precisa estar lá também com ele, né? É isso que o pastor José estava considerando? Não sei se era isso. Olha, sim, irmão. E até mesmo essa questão, por exemplo, da gente pensar que, eu não sei, irmão, reconsiderando, viu? Não estou contradizendo, não, mas pensando junto com os irmãos, a gente considerar essa questão de que o espírito seria uma parte nossa que seria pura. Aí a gente vai para a primeira Tessalonicenses 5:23, que diz, posso estar sendo bastante, eu estou olhando o texto rapidamente aqui, sem fazer uma análise correta do texto, viu? Eu estou até me arriscando aqui, me expondo aqui, a minha ignorância aqui. Mas aqui diz assim: o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Se sejam conservados íntegros, então essa questão do condicional aí do seja é porque existe a possibilidade então dessa contaminação, ou eu estou errado? No espírito também. O santifique em tudo, e aí ele cita agora o espírito, então poderíamos diante disso ainda considerar o espírito uma parte do homem que seja pura? Não sei se o pastor Lorival vai falar alguma coisa, mas Nessa questão, eu acho que o espírito é uma parte essencial nessa constituição, na minha opinião, né? Porque o corpo pode descansar no paraíso, a alma pode, ah, né, descansar lá no paraíso e tal, mas o espírito é que vai fechar o ser tricotômico, né?
porque nessa questão aí a gente não vê um, um espírito, pelo menos na questão apocalíptica, né? A gente não vê o espírito em algum momento, em algum lugar, é, ah, em sua, em seu repouso, né? Particular, especial, na sua sala VIP, vamos dizer assim. Mas sem ele não tem como o ser espiritual, né? Precisamos do espírito para ser, eh, constituir o corpo glorificado e comunicar com o Espírito de Deus e tudo. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? E o nosso Espírito testifica com a nossa alma. Seria muito bom se nós tivéssemos um versículo que fizesse essa transição aí, né? Que o Espírito testificasse com a nossa alma, né? Será que não dá para achar um aí, não? Eu achei a sua colocação, pastor, muito interessante, porque para mim, por exemplo, sempre fica para mim que é o corpo, alma e espírito. E para mim, o espírito sempre é o fôlego da vida. Eu não consigo fazer, ou não conseguia fazer uma ligação entre o espírito e a alma. Para mim, obviamente, a alma é uma coisa, o espírito é outra. O espírito, para mim, é o fôlego da vida, porque Deus, conforme Gênesis, lá, primeiro versículo, Deus sopra o fôlego da vida em nós. Então, quando morremos, automaticamente, nós não temos mais conosco o espírito. E a alma, como o outro versículo diz, a alma se vai. Então, temos um corpo sem espírito e sem alma, sem o fôlego da vida e sem alma, né? Então, essa ligação é um pouco complicada mesmo. Eu só acho que o pastor Dilson aí está se reforçando, porque isso aqui vai ser um bom argumento para ele na semana que vem. Que eu achei muito interessante essa colocação. Com certeza ele deve ter alguma resposta, alguma posição sobre isso, tá? Interessante que nós não estamos no campo de guerra, né? Nós somos Isso. irmãos e estamos nos ajudando aí, quem sabe, né? Claro. Vamos nos converter para um lado ou para o outro, mas nem, ou não vamos também, né? Olha, Pelos, Jó pelos ar- capítulo 27, Jó capítulo 27, verso 8, fala assim: porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? E é Jó quem está falando, não é os amigos dele, não. Então a alma, né? Se bem que aqui nós podemos entender quando ele morrer, né? Na verdade, tem muitas formas de interpretar que. A alma tem um sentido de vida, né? A alma pode, Aham. uma das traduções para alma, acho que é vida e o psique também, né? Como é que Uhum. seria vida no caso em hebraico, né? Fesh? Uma outra colocação que o meu pensamento que veio Ixi, aqui, alma. esse versículo 7 ele não está relacionado, não poderia estar relacionado com o versículo 1, quando aí é dito, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele não poderia estar se referindo, né, aqui, àqueles que estariam, né, com o Senhor especificamente, não trazendo aqui o ímpio. Qual Não sei, versículo é só 7 que o irmão mencionou? Qual, qual, qual de versículo? Eclesiastes que o pastor José colocou, né? Eclesiastes É, 12:7. 12:7. Eu estou 7. fazendo uma ligação com o versículo primeiro, né? Onde há uma relação, ele está pedindo, né, para que o homem se lembre do Criador, né? E aí depois ele fala, né, lá no 7. Mas é só uma Mas eu queria ouvir um pouquinho o pastor tentativa aí. Gilson. Ele não pode ficar totalmente calado hoje. Ele precisa falar alguma Não, coisa para a mas gente poder. ele vai ficar, viu, pastor Lorival? Ele vai ficar, Ele não quer ele entregar, deve estar não. ele deve estar ele deve estar fervendo aí. Ele está querendo Mas como entregar a o gente tem, não. como a gente tem pouco tempo, então ele É, vai se preparar e aí a semana que vem ele vem com tudo aí e vamos ouvir, porque 10 minutos é muito pouco, a gente nem isso temos, né? Então, é,
eu acho que ele vai ter bastante coisa para falar para nós aí. Mas, assim, uma coisa que foi que o pastor José levantou e que mexeu comigo agora, é porque realmente na minha cabeça, é que eu falei, você morre, fica corpo e alma, e o espírito para mim já era, né? Já era. Não, o espírito já, o fôlego de vida é o espírito, já era. Quando ressuscita, ressuscita o corpo. E a alma une-se ao corpo. E nós não vamos precisar respirar mais, né? Porque lá no Então, céu não tem oxigênio. então Tá? mas de qualquer forma, independente dessa definição, ela não invalida a questão da tricotomia, né? Não, eu sei que Mas não, mas aí, eu estou dizendo. ah, mas no caso, irmão, espírito aí, ele toma um outro sentido além do que fôlego, não é? Toma um outro sentido além do que fôlego, né? Além do que voar. Mas porque o espírito testifica com o nosso espírito. Aí entra outra questão, né? Da nossa intuição humana, de nossa percepção de Deus, né? Da essência da pessoa de Deus, da comunhão com Deus. E aí Esse é o problema. vai Esse é um além disso, problema. vai Esse além é do um fôlego. problema. Esse é um problema, né? Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Então, o nosso Espírito ele vai além do respirar, da pneuma. Ele vai além disso. Daqui a pouquinho nós vamos virar todo mundo dicotomista, porque o Espírito aí está muito próximo de alma aí, no caso, né? Criação só não sabe ainda. Alma, alma no hebraico, nefesh, refere-se apenas vida. Não tem nada a ver com aquilo que nós temos, parte material que nós imaginamos. No nosso, na questão ocidental, para nós, a alma já remete à psique, como o irmão, o pastor Lorival mencionou, a psique, o nosso intelecto, nossas emoções, nossa vontade própria, que nós somos acusados, até quando pensamos nisso, de estarmos sendo influenciados pela filosofia grega, né? Que ensinava isso, né? Essa separação aí. Mas eu vejo assim, a gente tem que considerar essa questão. A alma, na palavra, no hebraico, realmente remete-nos apenas à vida, né? O ânimo, ou da onde vem o animal, né? O ser vivo, ativo. Agora, já no grego é outra coisa, né? Vem a psique, essa palavra mesmo, remetendo aí a esse lado nosso mais de intelecto, emoções, vontade própria, né? Agora, a questão de corpo, de respirar, por isso não, porque Paulo fala que no céu há corpos celestes e há corpos terrestres. Então, um corpo nós vamos ter para habitar, né, nas regiões. E outra, não esquece que, por exemplo, vamos reinar com Cristo 1000 anos aqui na Terra. Não vamos respirar nesses 1000 anos? A Terra não vai ter oxigênio? É, mas nesse caso nós Ok. voltamos aí, nós estaríamos colocando o espírito como fôlego, e não é isso, né? Nós estamos voltando com o espírito Exatamente. no Esse é o sentido. grande problema. É, Pastor Dilson, cortamos você, pastor. Diga, por favor, rapidamente. Não, eu tô aqui só ouvindo vocês, tá uma beleza. E se preparando, né? Tá certo. eu sei Tá que é um tudo assunto tranquilo. difícil tanto para um lado quanto para o outro, meus irmãos. Não é fácil para os dois lados, não. Essa questão de bater o martelo nessas coisas, alguns É, assuntos, inclusive, eu acho que nós devíamos ser mais humildes, né? Até mesmo nesses embates aí que há tão acalorados a respeito do monergismo, do sinergismo, não há respostas fáceis para isso, não, meus irmãos. é É, verdade. Tem razão, realmente não há, mas você tem que, mesmo que não tenha, você tem que optar por uma opção aí, né? não, Então, correto. naturalmente faz. Mas, de fato, o assunto é bem difícil. Bom, e é bom que a gente esteja aqui bem aberto, sem Claro, coração aberto, sem dúvida. não estamos armados, né? Não estamos Não, armados, claro, sem não. dúvida Estamos nenhuma. aqui com as nossas fraquezas expostas, né? É verdade. Escuta aqui uma coisa, Deus não precisa também de sopro, né? E o Espírito de Deus é um fato bíblico, mas ele é Espírito.
Deus é O que é o espírito. Espírito de Deus? O que é o Espírito de Deus? É um fôlego? A palavra hebraica, eu não entendo nada de hebraico, não, mas é ruá, É né? ruar. É outra É palavra ruar. diferente para alma, né? É ruar. É nefeste, alma, né? É. Agora, o texto bíblico é muito claro de Gênesis que você leu, pastor Dorival, quando ele fala que ele nos dá o sopro da vida, né? Fôlego da vida, né? Que é o pneuma, né? O respirar, o ar, né? Então, não Tá tem. certo. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, a gente entende isso, né? A gente vê ali claramente, se a gente for honesto, os dicotomistas, honestamente olhando para o texto, eles vão perceber isso também, que toma um sentido diferente, essa questão do espírito ali. Quando você chega, se você no hebraico, se você tiver a coisa mais, mesmo lá no Velho Testamento, você vai ter o espírito lá, né? O Espírito de Deus atuando, operando, tudo, mas quando nós tocamos a questão do espírito do homem, que é mais abordado no Novo Testamento, é, vai além do que é simplesmente um fôlego, não é? E aí a coisa ali complica, em alguns locais mesmo, ao fazer menção de uma coisa e de outra ali, né? Plenamente. Eu acho até que, assim, obviamente, os tricotomistas têm problemas em explicar alguns versículos bíblicos, e os dicotomistas, igualmente, em explicar outros versículos bíblicos. Então, pelo menos é o que eu estou vendo agora, né? Temos alguns problemas com Eu alguns acho que versículos, os e problemas eles nem terão são também. nem são os versículos, são as conjecturas, né? Porque as conjecturas é que vão, vamos dizer assim, que não fazem parte da Bíblia, né? Perguntas que nós elaboramos que essas é que são exigem uma resposta mais difícil, né? Mas A são as pergunta em si é perguntas que nos fácil. levam realmente a prescrutar as coisas, né? São as filosofias, né? Essa é a função da filosofia, né? A função da filosofia é questionar, né? Filosofar e conjecturar, é lógico, isso tem o lado negativo, mas tem o lado também que pode ser considerado positivo, penso eu, né? E é o nosso lado humano de poder Uhum. realmente examinar as coisas, né? Um coração Sim, aberto, não com prepotência, não com arrogância, nem nada, mas claro, evidenciar que claro. nós somos um ser inteligente, que Deus nos fez assim. Sim, sim. Eu E creio que o, agora precisamos aguardar a exposição dos dicotomistas aí e ver, né, depois como podemos fechar esse assunto. Tá certo. Agora, o que é bom, pastor José, é que aqui, por exemplo, no nosso grupo, uma das coisas que a gente sempre fala, que nós nunca tentamos e nem queremos convencer ninguém. Nós Isso. queremos, cada um tem a sua posição, o seu pensamento, e todos nós vamos aprender com esses questionamentos que são feitos, é o nosso Amém. objetivo, né? Amém. Porque assim, nós temos poucos lugares, eu não sei aonde a gente tem essa possibilidade de ter pessoas de altíssimo nível espiritual, cristão, que pode debater um tema e acrescentar muitas coisas para que nós todos possamos aprender, né? Então, é uma coisa que a gente gosta muito, e eu particularmente gosto muito, né? A gente aprende mesmo, né? Tá certo? Correto. Amém. Amém. É Então tá isso. bom. Pastor Dilson, semana que vem o tempo será seu, com tranquilidade. O pastor Tá Evaldo, eu aviso bom. para ele, ele espera um pouco, mas você vai ter um É, grande reforço, porque o pastor Evaldo é dicotomista, então ele vai estar afiado também. Pode trazer o Pelé, E não. certamente o pastor Viu? Evaldo vai assistir o vídeo aí, né, Vai. para poder depois fazer o vai. contestamento Sim. dele. Não, não pode chamar o Pelé, não. Aí é peladinho. Então, terça-feira que vem, o pastor Evaldo vai começar assim, Pastor Lourival. Aí eu vou te explicar. Muito bom, muito bom. Muito Mas obrigado, irmãos. queremos é aprender, né? Correto. Estamos Bem, aqui não. para isso. Deus nos abençoe, foi muito bom mesmo, graças a Deus. Pastor José, pode nos encerrar com oração, por favor, pastor? Tá lá. Amém. Nosso Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor, ó Deus. O Senhor vê muito além daquilo que está aparente, enxerga mesmo o nosso ser, e nós pedimos a Ti que nos dê um coração humilde,
Amém. E o que nós pedimos é que o seu Espírito mesmo nos guie a toda a verdade, como sendo um dos motivos pelos quais ele foi enviado, a Deus, para nos Sim. conduzir a toda a verdade. Nós precisamos, não sei se de todas as coisas nós chegaremos num consenso, mas, Pai, nós queremos realmente que o Senhor nos enche da sua paz Amém. e que o Senhor nos ensine e que nós sejamos bondosos uns com os outros, mesmo naquelas coisas que nós divergimos, mas que não são essenciais à nossa fé. E nós pedimos, assim, graça do Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor Lorival, que se esmerou para nos trazer esse ensino de hoje. Continue abençoando, guardando. Abençoe também o pastor Dilson, que estará falando na próxima semana, Deus, e nos ajude a que sejamos unidos no mesmo propósito e que a graça do Senhor abunde sobre nós. Muito Amém. obrigado, Deus. Conceda-nos uma boa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Também. Meus Amém. irmãos, Amém. só um detalhe, posso falar? Não sei se posso falar, só depois que parar de gravar, não sei. Não, eu queria agradecer pelas orações pela minha esposa, viu? Eu estou orando pela família do pastor Danilo também. Minha esposa passou pela segunda cirurgia, está se recuperando, né? Graças a Deus. E estamos aí aguardando alguns exames, resultados de exames, né? Tá bem? Obrigado pelas orações, irmão. Amém, Amém, pastor. pastor. Temos Que orado bênção. também por aqui. Que Deus dê uma excelente recuperação para sua esposa aí. Sem dúvida. Obrigado, Estamos orando. obrigado, Amém. pastor. Obrigado, Grande pastor Obrigado, abraço. pastor Lorival. Lorival. Grande abraço, meus Boa noite, irmãos. irmãos. Boa Muito noite, bom. irmãos. Obrigado, Pastor pessoal. José, Assim, pastor Dilson, muito obrigado. ó, Irmãos façam Klaus, assim, Daniel. ó. Boa noite a todos. Eu sei que o coração de vocês é bi. Boa Abraço, bom noite. dia. Abraço, abraço.